Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de quem? Do Senhor. Irmãos, olha só, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Às vezes não é nem o mal, às vezes é aquilo que parece mal. Sabe por que o parecer mal? Porque Deus, Ele conhece o nosso pensamento, o nosso coração, como também Ele conhece, meus amados, a intenção do nosso coração. Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. Às vezes a pessoa age até com bondade, mas, parece boa aquela atitude, mas a intenção do coração está errada, então aquilo aos olhos de Deus parece mal. E nós temos que estar atentos. Israel fez aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Por quantos anos? 7 anos. Irmãos, olha só, há uma diferença entre nós estarmos na mão de Deus e na mão do inimigo. Nunca queira estar nas mãos do inimigo, nunca queira servir ao inimigo. Mas a pessoa, ela fala assim: pastor, eu não sirvo a Deus e tal, então ela vai servir ao inimigo. Pode ter certeza. Olha o que deixa marcado aí, coloca lá em Deuteronômio 28, 47. Olha só, se a pessoa não serve a Deus, ela vai servir o diabo. Diz assim, porquanto não haverá servido a quem? Vamos lá, ao Senhor teu Deus. Como que nós servimos a Deus? Vamos lá, com alegria, que mais? Bondade de coração, que mais? Olha aqui para o pastor Helder, quem serve a Deus tem alegria, quem serve a Deus tem bondade de coração, e quem serve a Deus tem o quê? Abundância de tudo. E quem não serve a Deus, o que acontece? Diz ali, assim servirás a quem? Os teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti como? Vamos lá, com fome, que mais? Com sede, que mais? Com nudez, que mais? Com falta de tudo. Quem serve a Deus tem alegria, tem bondade de coração, tem abundância de tudo. Quem serve ao diabo? Não, pastor, servir ao diabo, eu não vou numa esquina, numa encruzilhada, jamais faria isso. Não, às vezes ela está sendo escrava do diabo como? Com fome, com sede, com nudez, vergonha, com falta de tudo. Então olha só, então nós temos que verificar, nas mãos de quem está a minha vida? A minha vida está na mão de quem? Se ela está na mão de Deus, você vai ter alegria, você vai ter bondade de coração, você vai ter a abundância de tudo. Amém? E se não tiver, pastor Helder? Pastor, estou com fome, estou passando vergonha, estou com sede, estou com falta de tudo. Pode ser que a sua vida não esteja nas mãos de Deus. Pastor Helder, mas eu vou na igreja todos os domingos, eu tomo a Santa Ceia e tal, mas alguma área da sua vida você precisa colocar na mão de Deus. É alguma área da sua vida que o diabo está tendo acesso e que precisa se voltar para Deus, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, então tem que crer, né? Agora voltando lá em Juízes, capítulo 6, e diz assim, o versículo 2, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre quem? Sobre Israel, irmãos. Quer dizer, qual mão que prevalecia sobre Israel? A mão dos midianitas. Mas por quê? Por causa do pecado. Nós temos que examinar a nossa vida, não é? É o que Deus dizia para Josué: santifica o teu povo, santifica o povo, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas. Você quer ver maravilhas amanhã? Santifica hoje, santifica a sua vida hoje. Para quê? Para que amanhã Deus possa fazer maravilhas. Diga glórias a Deus. Amém? Só que o povo não. O povo fez o que era mal, e aí o que aconteceu? Começou a prevalecer sobre Israel a mão dos midianitas. E diz assim, fazendo os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Então olha só, o que Israel começou a fazer para tentar se livrar das mãos dos midianitas? Covas, cavernas, fortificações.
Quer dizer, a pessoa percebe que na vida dela há presença do inimigo, a pessoa percebe que ela deu lugar para o diabo, que o diabo entrou, está colocando doença, está colocando fome, está colocando nudez, está colocando falta de tudo. Ela percebe, mas em vez de ela correr logo para os braços de Deus, se voltar para Deus, ela começa a agir de acordo com o raciocínio lógico. Opa, peraí, eu vou construir fortificações, eu vou fazer covas. Quer dizer, ela começa a cavar covas. Ela começa a tentar se livrar das mãos dos midianitas pela sua força, pela sua capacidade, quando não é pela nossa força, é pela mão de Deus. Israel estava naquela condição, por quê? Porque o que prevalecia contra eles era a mão dos midianitas, e não a mão de Deus. Então eles não estavam precisando de covas, de fortificações, de ficarem escondidos, de métodos humanos para poder se livrar daquela situação. Eles estavam precisando do quê? Da mão de Deus, da mão de Deus. Então, às vezes a pessoa ela está na mão do inimigo, nas mãos dos midianitas, e ela acha que construir covas, cavernas, fortificações vai tirá-la das mãos do inimigo. Não tira. Quando o que vai fazer cessar a praga, nós já vamos ver aqui. Meu irmão, e às vezes a coisa é tão séria que nem a minha oração pode fazer nada, nem a nossa oração. Às vezes a pessoa está num pecado tão sério, tão grave diante de Deus, que pode vir um homem de Deus, pode vir seja lá quem for, e a oração dele não vai surtir efeito nenhum, enquanto a pessoa não se voltar para Deus. Então uma coisa é séria. Eles construíam fortificações. Olha o versículo 3: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo. O que diz mais ali? Punham-se contra eles em campo, e destruíam o que? A novidade da terra. Olha que situação, eles semeavam. Nós temos que plantar, quem planta colhe, essa é a regra, não é verdade? Mas e quando a pessoa está plantando e ela não está colhendo? Tem coisa errada. Quando foge a regra, quando foge o normal, alguma coisa está errado. Pastor, eu trabalho e não vejo a prosperidade. Trabalho, estou ficando doente, estou me desgastando e não consigo vencer. Tem gente que trabalha para pagar conta, irmão. Tem gente que só trabalha para pagar dívida. É como se aquilo que ela recebesse entrasse num sactel furado. Mas por que ela não crê em Deus? Ela não crê na palavra? Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para quê? Para enriquecer pastores? Para dar dinheiro para pastores? Não, para que haja mantimento aonde? Na minha casa. E depois que você traz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Mas ela não crê. Ela fica vivendo uma religiosidade. Não, mas eu estou na igreja, tudo bem, glória a Deus, você está na igreja. Mas se a gente não colocar a nossa fé por obras, não vai resolver nada, irmão. Não vai resolver nada. Porque o que vai nos blindar, o que vai nos proteger, nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, é a palavra de Deus. Não é nem a oração, é a palavra de Deus. Então, se eu não me submeter à palavra, me sujeitar a Deus, o diabo não vai fugir. Mas a pessoa está resistindo, o diabo está amarrado, Satanás, está amarrado, demônio. Na minha vida não, você não toca. E o diabo está rindo da pessoa. Como assim na minha vida eu não toco? Eu já estou. A pessoa está servindo o inimigo como? Com fome, com nudez, com sede, com falta de tudo. Está amarrado, demônio, na minha vida não, mas ele já está. Mas o que vai libertar? É a palavra, é crer na palavra, é pôr por obras a palavra de Deus. Mas eu tenho que levar a sério. Então eles plantavam, e aí vinham os midianitas e tomavam tudo, diz aqui, e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem
jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como? Como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e estavam na terra para o quê? Para destruir. Meu irmão, quem veio para roubar, matar e destruir? O diabo. Ele rouba, ele mata e destrói. Então a presença dos midianitas naquela terra era a presença do inimigo, era a presença do diabo. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham como? Então a presença de Jesus na nossa vida nos traz vida e abundância. Amém? A pessoa tem paz, ela tem equilíbrio, ela tem força para vencer as lutas. Não significa que nós não teremos luta, claro que teremos, mas quanto maior é a nossa luta, maior é o quê? A nossa vitória. Ela tem luta, mas ela tem a força, a capacidade, a unção para vencer essa batalha. Quem está entendendo isso? Então diz aqui, eles iam para destruir. O versículo 6, vão ler em voz alta: assim Israel, o quê? Empobreceu muito pela presença do quê? Dos midianitas. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém, queridos? Então olha só, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Isto é, a presença do inimigo traz pobreza, irmão. E quando eu falo de pobreza aqui, não é só pobreza de recurso, não. Não. Pobreza física, mental, de coração, de saúde. É aquela pessoa que era dinâmica e tal, que desbravava, tinha fé para mudar o mundo. De repente ela vai ficando acuada, ela vai ficando isolada, vai se sentindo fraca e tal. Vem a depressão, vem a angústia, vem o pranto e tal. Isso é pobreza. Tem que buscar, tem que se consagrar. No mundo tereis aflições. Quando Jesus ele foi posto em agonia, o que ele fazia? Orava mais intensamente. Vão existir momentos na nossa vida que nós vamos nos sentir pobres. Não é o que o Davi dizia? Clamou este pobre e o Senhor me ouviu, livrou-me de todos os meus temores. Então vão existir momentos que nós vamos nos sentir pobres, mas o que eu faço? Clama. Amém? Israel empobreceu muito, na presença de quem? Dos midianitas. Às vezes não é que o inimigo esteja na sua vida, mas às vezes ele está presente ali. Às vezes ele está criando uma situação, não significa que ele esteja dentro, invadiu a sua vida propriamente dita, mas você sente ali uma presença maligna. Pastor, quando eu chego naquele lugar, me bate uma tristeza. Pastor, quando eu chego naquele lugar, me bate uma angústia. Pastor, quando surge aquela situação, o meu coração começa a acelerar, a palpitar, minha mão começa a suar, eu começo a ter calafrios e tal. É a presença do quê? Do inimigo. Então o que se deve fazer? Ore com mais intensidade. Ore com mais intensidade. Jesus foi posto em agonia e orava com mais intensidade. Jesus estava na presença do diabo, ali na tentação do deserto. O diabo estava ali presente, mas ele resistiu. Diga glórias a Deus. Amém? Resistiu com a palavra. Como? Se sujeitando a Deus. Então a presença do diabo traz pobreza. Puxa vida, pastor, de uma hora para outra parece que as vendas lá no meu comércio travaram tudo. Então chama a presença de Deus, faça ali uma oração. Satanás, aqui não, essa empresa é de Deus, essa loja é do Senhor, esse trabalho foi Deus que me deu. Tudo que entra aqui é consagrado ao Senhor. Eu separo aquilo que é de Deus, eu dou o que é de Deus. Então você não pode, devorador do inferno, aqui não. Por causa da minha fidelidade, diz a palavra, repreenderei o devorador. O devorador está repreendido. Mas quando a pessoa não tem autoridade para repreender o devorador? A oração dela é uma oração vazia. Por quê? Porque a vida dela não está sujeita a... Não adianta a pessoa repreender o devorador se ela não é fiel a Deus, naquilo que é de Deus, ou em qualquer outra área. Olha só, os filhos dos sacerdotes foram expulsar o demônio pelo Deus a quem Paulo servia.
Conjuro que saia deles pelo Deus a quem Paulo serve. O que o diabo falou? Conheço Paulo, sei quem é Jesus Cristo, mas vós quem sois? Em outras palavras, vocês não podem, vocês não têm autoridade para me tirar daqui. Por quê? De certo a vida deles não estava sujeita à palavra, submissa à palavra. Então, amados, se você quer ver a mão de Deus prevalecer na sua vida, você vai precisar se sujeitar à palavra. Por quê? Porque se nós não nos sujeitamos à palavra, se nós não servimos a Deus com alegria, bondade de coração, abundância de tudo, vamos nos sujeitar à fome, à sede, à nudez, à vergonha e à falta de tudo. Então, que vida que você quer? Uma vida com abundância ou uma vida que está faltando tudo? Então decida a quem você vai obedecer, a quem você vai servir. Nós somos servos de quem nós obedecemos, amém? Se servimos a obediência, teremos vida, diga glórias a Deus. E se não servimos a obediência, o pecado para a morte. Então é questão de escolha. Nós temos que ser firmes nas nossas decisões e ficar ali na palavra. Quer dizer, eles clamaram. Agora, vai lá no livro de Ezequiel, capítulo 14. Olha só, eu tenho vários versículos para dar para você, não sei se eu vou conseguir dar todos hoje. Ezequiel, capítulo 14, versículo 13. Eu vou ler Ezequiel 14, 13. Diz assim, ó: filho do homem. Já vamos aqui que fica mais fácil. Você anota na sua anotação, né? Depois você revisa em casa. Mas olha só: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, o que vai acontecer? Então estenderei contra ela, então estenderei a mão contra ela, vamos lá em voz alta, e tornarei instável o quê? O sustento do pão. Meu irmão, quando a pessoa peca, quando o pecado entra, o que acontece? O sustento do pão se torna instável. Não só o pão físico, o pão nosso de cada dia, né? O pãozinho ali que você vai na padaria e tal, que às vezes falta, mas o pão espiritual. Jesus falou para aquela mulher: não convém tirar o pão dos filhos e dar para quem? Para os cachorrinhos. Mas ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Quer dizer, a migalha do pão libertou a filha dela. Então o pão representa o que? Libertação. O pão representa a visão. Jesus, né, partiu o pão e deu para os discípulos no caminho de Emaús, e os olhos deles se abriram e conheceram que era Jesus. Mas quando o pecado é grave, ela perde a visão. O diabo começa a ter acesso na vida, nos filhos, tocar na família. Por quê? Porque o pecado faz com que o sustento do pão se torne o quê? Instável. Meu irmão, e olha só, tem pecado que é tão grave, a gravidade do pecado é tão grande. Continua lá, diz assim, ó: e levantarei contra... Não, é o versículo... Pega o 14, vai lá, pula para o 14 já. Diz assim, ó: ainda que estivessem no meio dela, da terra que pecasse, esses três homens, vamos lá, quem? Noé, que mais? Daniel, que mais? E Jó. Eles, continua lá, pela sua justiça livrariam o quê? Apenas a sua alma. Diz o Senhor. Meu irmão, tem pecado que é tão grave contra Deus. Às vezes a pessoa se rebela contra Deus de uma maneira tão grave, que pode vir Daniel, podia estar aqui Daniel, quem mais? Jó e Noé. Ou Noé, faz uma oração por mim, nem a oração de Noé resolveria. Ô Daniel, homem de fé, pregamos a semana passada, né? O valoroso, o Deus de Daniel. Não é o que Nabucodonosor falou? Bendito seja o Deus de Daniel. Por quê? Porque ele livra, ele salva, ele faz sinais. E Daniel, ora por mim. Não ia funcionar. Não ia funcionar. Jó, você conseguiu em dobro, puxa vida, que fidelidade, que paciência e tal, ora por mim. Eles, pela sua justiça, salvariam somente a sua pele. Olha só que situação. Mas e aí, pastor, o que eu faço? Calma que para tudo tem jeito, diga glórias a Deus. Amém?
Alguém pode falar: meu Deus, nem se o Daniel orasse por mim, nem se o Jó, nem se Noé orasse, teria salvação, então estou perdido. O que precisa acontecer? Salmos capítulo 105, olha que tremendo isso. Como que nós vencemos a estabilidade de pão? A instabilidade, né? De pão. Tremendo isso aqui, hein? Salmo 105, versículo 16. Olha que tremendo. 105, versículo 16. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, amados: chamou a fome sobre e fez mirrar o quê? Toda a planta do pão. Olha só, por que o sustento do pão se torna instável? Por causa do pecado. O que é o pecado? É desobediência. Pecar é desobedecer, né? E aí mirrou a planta do pão. E diz assim, ó: mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram o quê? Em ferros. Olha só, até José pagou o preço, hein? Cujo, né, os pés foi apertado com grilhões, a quem puseram o que? Em ferros. Mas olha só que tremendo, irmãos, como que Deus muda a situação. Olha só que lindo isso aqui, ó. O versículo 19, vamos ler em voz alta? Até ao tempo em que chegou o quê? A sua palavra. A palavra do Senhor fez o quê? O provou. Meu irmão, o que vai quebrar essa instabilidade? O que vai arrancar o pecado? Palavra de Deus. Quer dizer, Daniel não poderia interceder por um pecador, por uma pecadora, que cometesse um pecado gravíssimo. Noé não poderia interceder, seriam salvos apenas pela sua justiça. Jó não poderia interceder, mas a palavra de Deus pode. A palavra de Deus é poderosa, meu irmão. Quando a palavra chega, é como se o próprio Senhor Jesus tivesse chegado ali, e limpa e purifica qualquer pecador. Quando a pessoa aceita, ela recebe aquela palavra, ela se submete à palavra, meu irmão, cessa a instabilidade do pão, cessa a vergonha, cessa a fome, cessa a nudez, cessa a sede, cessa a falta de tudo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Às vezes a pessoa está buscando um profeta: pastor, ouvi que vai vir uma missionária aí pregar esses dias, porque vai estar um missionário aqui, um homem de Deus, é sapatinho de fogo e tal. Nós precisamos da palavra. É a palavra que transforma a vida das pessoas, diga glórias a Deus. Amém? É o que Deus faz, até o tempo que chegou o quê? A palavra, diz aqui, ó, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra os provou. Um pouquinho mais adiante, Salmo 107. Versículo 19: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou do quê? Das suas necessidades. Versículo 20, vamos lá, em voz alta, vamos ler aqui, ó. Enviou o quê? A sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Somente a palavra pode livrar uma pessoa, irmão. Somente a palavra. Quando a pessoa se sujeita, é quando vem a revelação, ela fala: meu Deus, essa palavra é para mim. Meu Deus, isso aqui é para mim, eu tomo posse dessa promessa. E você se dobra diante daquela palavra, você recebe aquela palavra. Ele salva você da destruição, salva o seu familiar, salva qualquer pessoa. Amém? É o poder da palavra, diga glórias a Deus. Salmos 18, capítulo 30, volta lá. Coloca, eu vou ler aqui que é mais rápido, eu sou mais aceleradinho. Vai lá, Salmos 18, 30, diz assim, ó: o caminho de Deus é o quê? Perfeito. Vamos ler em voz alta: a palavra do Senhor é o quê? Provada. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, a palavra do Senhor é provada. Como assim provada? Ela funciona para qualquer pessoa, qualquer um que clamar. A Bíblia fala de um centurião que não tinha religião nenhuma, era um soldado romano,
Mas ele ouviu falar de Jesus e ele foi até Jesus. E ele falou: Senhor, Jesus falou: não, eu vou lá e vou dar saúde. Ele falou: Senhor, eu não sou digno, era um pecador. Eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma, e o meu servo ficará curado. E aquela palavra levantou aquele cidadão que estava morrendo. Meu irmão, a palavra do Senhor é provada. Amém? Quem já tomou a vacina da Covid aí? Que bom. Quem vai tomar aí por esses dias? Toma mesmo, fica sem tomar não. Quando chegar a minha vez eu vou tomar, não tem problema nenhum. Pode ser a Coronavac, pode ser vou tomar, não tem problema nenhum. Mas olha só, trazendo aqui, a vacina, para poder estar aí disponível para a população, ela primeiro precisa ser o quê? Provada, testada. Eles fazem os testes nos animais, começa a fazer os testes, as pesquisas, isso, aquilo outro e tal. Depois passa para a fase de testar nos humanos, e fica ali um tempo de teste, até que é comprovada a eficácia contra a doença, o vírus, seja lá o que for, o corona, enfim, independente da vacina. Antes de começar a imunizar a sociedade, ela precisa ser o quê? Provada. Para quê? Para comprovar a sua eficácia. Por quê? Porque se foi provada, testada, e viu que não deu resultado, ela não vai ser aplicada. Agora, a partir do momento que ela foi provada, ela foi testada, passou lá pelos órgãos reguladores e tal, que aprovam a eficácia, então ela vai ser distribuída para a sociedade para imunizar. Por quê? Porque ela foi provada, que ela pode combater aquela doença, imunizar a pessoa de determinadas doenças. Então ela é provada. A Bíblia, meu irmão, é provada. A palavra do Senhor é provada, mas às vezes a pessoa não acredita, não crê, não põe por obras. A palavra de Deus, ela não falha, enviou a sua palavra e o sarou. Mas a pessoa está querendo algo tal, quando nós temos a palavra, diga glórias a Deus. Meu irmão, então creia na palavra. Pastor, mas eu sei, às vezes ela sabe decora e salteado, mas ela não crê. E quando ela não está crendo na palavra, ela não crê em Jesus Cristo. Porque Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Jesus e a palavra são um, não é verdade? Então nós temos que crer, diga glórias a Deus. Quem está entendendo isso? Para terminar aqui, João capítulo 1. Quer dizer, quem despreza a palavra, despreza Jesus. João capítulo 1. Olha o que vai dizer ali, João capítulo 1, eu vou aqui que é mais prático, vai lá, põe lá para a gente, versículo 1, no princípio era o que? O verbo, o que mais? E o verbo estava com Deus, quer dizer, a palavra estava com Deus, e o verbo era o que? Quer dizer, a palavra é Deus, a palavra é Jesus. Então se eu não obedeço a palavra, eu não estou obedecendo Deus. Se eu desprezo a palavra, eu estou desprezando o próprio Deus. Então nós temos que atentar para isso, amados. Talvez você está procurando um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que se levantem homens de Deus, mas que vão entregar para o povo o quê? O sensacionalismo, que vão entregar para o povo, aquela fé mística, aqueles movimentos, não, que entreguem para o povo a palavra, porque é isso que vai salvar as pessoas. João capítulo 15, o versículo eu te dou aqui que eu não vou lembrar de cabeça. João 15, versículo 3. O que está escrito ali? Vamos ler em voz alta. Vós já estáis limpos pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer, a palavra limpa. Por isso que a pessoa pode estar no pecado que for, mas quando chega a palavra limpa ela, purifica. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar
e vos purificar de toda injustiça. Diga glórias a Deus. E para terminar aqui, Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Vamos lá, Apocalipse 19, 13. Olha só, estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Continua lá, vamos lá em voz alta. E o nome pelo qual se chama é o quê? A palavra de Deus. Quer dizer, ele teve uma visão de Jesus, vestido sobre uma veste salpicada de... E qual que era o nome dele? A palavra de Deus. Então Jesus é a palavra. Respeite a palavra, se submeta à palavra, sirva a palavra, e você vai estar servindo a Jesus. E a palavra vai te sarar, vai prosperar você. Você vai ver que finanças não vai ser problema, saúde não vai ser problema, nada, 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 porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Vamos ficar de pé, meus amados, em nome de Jesus. Enviou a sua palavra e o sarou. Pega isso em nome de Jesus. Ora, Deus, eu preciso de uma palavra. Deus, eu preciso de uma revelação. Meu irmão, quando tem a revelação, quando tem a palavra, a coisa anda, a coisa progride, a coisa prospera. Amém? E se não tiver, pastor Helder, a revelação, se não tiver a palavra, tem que buscar. Busca de todo o seu coração, e a bênção vai ser completa.